Olá, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, sou o Head de RI da companhia e é um privilégio estar com vocês aqui neste momento. Aqui comigo estão os senhores Altair Silvestre, nosso CEO, o senhor Rafael Boing, nosso CFO, e os nossos superintendentes das áreas de negócios, o senhor Paulo Daniel Correia, da área de segurança, Henrique Fernandes, da área de tecnologia da informação e comunicação, e Márcio Ferreira, da área de energia, para darmos início à nossa apresentação de resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde já se encontra disponível a respectiva apresentação. É possível fazer, neste momento, o download da apresentação e, ao final da conferência, a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon Interpretation below. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A, aqui no botão inferior das telas. Por gentileza, escreva o seu nome, a empresa, em qual idioma deseja fazer a pergunta, e a gente vai respondê-las em ordem de chegada. Ao ser chamado, se for de interesse, podem ativar o seu microfone, uma solicitação vai aparecer na sua tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, eu vou dar início, então, à nossa apresentação. Bom, trazendo nossos slides para a gente começar a conversa sobre o segundo TRI, a gente já traz um destaque dos principais indicadores financeiros, que concluem um primeiro semestre bastante alinhado com a perspectiva que a gente traz para o ano, né? A gente vê aqui um crescimento de receita bastante relevante na comparação com o segundo TRI do ano passado, de 22,1%, chegando em 1 bilhão 185 milhões de reais. Um EBITDA que cresce 15% também, quase batendo a meta lá dos 160 milhões, contra o segundo TRI do ano passado. Lucro líquido impactado aqui por uma variação cambial praticamente estável, na mesma comparação contra o ano passado, e um ROIC bastante alinhado com as perspectivas da administração, com o que a gente tem de olhar para o ano, na casa de 22,7%. De maneira geral, é importante a gente olhar também o acumulado do semestre, a gente traz esse número aqui, né? Ano passado a gente viveu uma realidade de receitas decrescentes, né? Uma dificuldade específica num dos segmentos. Esse ano a gente já está, né, com esse crescimento de 22% no segundo TRI, entregando 11% de crescimento já no acumulado do ano. E quando a gente olha para o resultado operacional, o resultado do EBITDA, um crescimento de 15,9% no acumulado semestre. Então, bastante em linha com a perspectiva que a gente trazia para o ano, já de retomar um crescimento de receita e ainda entregar um crescimento superior de resultados, né? Então, a gente consegue ver isso sendo entregue com bastante clareza nesse segundo TRI. Quando eu olho a evolução do EBITDA, basicamente a gente pode ver, né, na comparação do segundo TRI do ano passado para esse agora, uma leve queda na margem, muito impactada, né, por uma dificuldade do abastecimento acontecido ao longo do início do ano lá em Manaus. Esse material foi transformado em produto acabado e passa no custo, né, quando a gente destrava a receita e vê essa receita vindo para o resultado. E, obviamente, dentro de uma operação geral da companhia, os novos estoques, os novos materiais que vieram chegando ao longo do segundo TRI, a gente percebeu um patamar de câmbio superior, e aí, de alguma forma, isso acaba impactando um pouco ali a margem bruta. Por outro lado, a gente vê que as despesas vêm
bem dentro do que estava previsto para o ano, né? Crescimento das despesas abaixo do crescimento da receita. No final, a gente tem um crescimento importante de resultado operacional, embora a margem tenha ficado um pouquinho comprimida nesse segundo tri. Do ponto de vista da margem bruta, especificamente, eu acho que vale a gente olhar com um olhar bem atento à margem bruta consolidada, né? A gente passou a trazer esse dado de uma forma mais evidente já no primeiro tri e gostaria de insistir um pouco nesse olhar, né? A gente vê uma margem bruta bastante resiliente, né? Entregando níveis de resultado até superiores ao nosso histórico, se a gente for olhar, né, desde 2021 nesse gráfico. E se a gente quiser ter um olhar bem recente e acompanhar os últimos 4 trimestres, né, do ano passado, a gente vai ver que essa margem oscilou dentro do ano e terminou na casa de 31,8, 32% de margem bruta. Se eu olhar, e aí a gente precisa ter cuidado, porque cada segmento tem dinâmicas diferentes, tem momentos diferentes, e é muito importante a gente olhar para o lucro bruto consolidado, entendendo que a soma, né, a empresa é muito mais resiliente do que a soma individual de cada um dos seus segmentos ali. Então, mesmo com dinâmicas diferentes em segmentos, a gente olhando especificamente esse primeiro semestre, a gente vê a margem até um pouquinho acima do que ela vinha no ano passado, na casa de 32,6, então como uma margem entregue dentro desse primeiro semestre. Ou seja, sem sombra de dúvidas, a gente está falando de margens brutas estáveis, margens brutas bastante saudáveis para a operação e muito alinhadas com a nossa dinâmica prevista para o ano, né? E aí, trazendo já agora um pouco mais de informação por linha de negócio e começando por segurança, que hoje, né, no segundo tri representou 56% da nossa receita, a gente vê um crescimento expressivo de receita acontecendo, muito pela melhora na disponibilidade de produtos. Aqueles que nos acompanham e participaram da call de resultados do primeiro tri vão lembrar que a gente teve um impacto, sim, de represamento de receita por falta de produtos, por indisponibilidade de produtos, ainda como consequência da seca. É, a gente conseguiu na fábrica de Manaus e botar bastante volume para frente, conseguimos entregar, destravamos a receita. É lógico que isso é importante de ser esclarecido, porque parte desse custo a mais logística acabou acontecendo durante os embarques e o reabastecimento da fábrica, e logicamente traz algum impacto na margem bruta de segurança, mas se a gente olhar no todo, nós vamos ver que o semestre como um todo, segurança vem operando bem dentro do previsto e o crescimento da receita no semestre refletido no sellout, ou seja, de uma forma bastante saudável. E aqui é importante destacar que existe também uma componente de câmbio, e a gente olha com bastante cuidado, com bastante atenção para essa componente de câmbio para os nossos custos, e se houver necessidade de repasse, como a gente já viu uma necessidade, a gente vai repassar para os preços e vai trabalhar isso de uma forma a manter o nosso portfólio competitivo e também monitorado para manter a rentabilidade da companhia. Quando eu mudo já para o negócio de tecnologia da informação e comunicação, né, que representou 23% dos nossos negócios no segundo tri, a gente vê um crescimento bastante interessante, né, já refletindo a entrada dos nossos portfólios novos nessa receita do segundo tri. Então, crescemos 16% contra o segundo tri do ano passado e relevantes 21,4% contra o primeiro trimestre. Então, a gente vê de fato uma curva acelerando e uma curva bastante interessante. Aqui a dinâmica estrategicamente definida foi de já fazer uma precificação, entendendo os custos adequados de produção, os custos com produção local, e aí a gente poder fazer a oferta adequada para o mercado, trabalhar dentro de casa para poder fazer essa produção iniciar aqui na fábrica em São José e a gente ter os custos para voltar a ver essa margem operando num patamar mais adequado. A gente consegue com clareza afirmar que a evolução está vindo dentro do previsto, a gente traz uma perspectiva bastante positiva para essa linha de comunicações ao longo do segundo semestre e certamente a gente vai ver comunicação contribuindo bem para a entrega de crescimento de receita da companhia como um todo ao longo de 2024. Por fim, nosso segmento de energia, que representou no segundo tri 21% da receita,
um crescimento bastante expressivo contra o segundo trimestre do ano passado, acho que esperado por muitos em função da base comparativa ser uma base ainda mais fraca, né? A gente lembra que no ano passado os movimentos de energia solar foram muito bruscos, né, ao longo do primeiro semestre, impactou bem o segundo tri. Nesse ano, em 2024, a gente vê uma receita praticamente instável no que tinha acontecido, né, com relação ao que tinha acontecido no primeiro trimestre, ou seja, o foco do negócio aqui está, de fato, nas oportunidades de crescimento que a gente tem em todos os negócios de energia e realmente priorizando rentabilidade e consistência na receita. Então, acho que primeiro semestre de energia, né, bem alinhado, primeiro e segundo trimestres muito firmes, e é assim que a gente visualiza a continuidade dos negócios ao longo do ano. Passando já para a etapa final da apresentação, né, para os últimos slides, a gente traz uma evolução do fluxo de caixa. Aqui temos uma mensagem importante, a gente vê uma geração de caixa operacional um pouco abaixo do que historicamente a gente costuma gerar, de fato, por um entendimento da companhia de que é importante, nesse período que a gente está estruturando estoques, principalmente estoques de curva A, para a gente tirar problemas eventuais de abastecimento, né, como a gente viu acontecendo no final do ano passado, no Q4 e no início desse ano, no primeiro TRI, e realmente ter capacidade de entrega de toda a demanda que a gente está vindo, a gente está subindo o estoque. E, em adição a esse movimento de maior disponibilidade de produtos de volume, a gente visualiza potencialmente uma seca acontecendo de novo, né, no Rio Amazonas ao longo do segundo semestre. E aí, por consequência, a gente está antecipando os embarques, né, lembrando que o impacto da seca está na recepção de matérias-primas, né, não no envio de produtos acabados. Então, a gente está antecipando a chegada de materiais, vai trabalhar ao longo do segundo semestre com nível de estoque mais elevado, que eventualmente vão poder trazer algum nível de pressão na geração de caixa operacional, muito dentro do que está previsto para o ano, né? A gente sabia que dentro desse segundo tri poderia ter algum consumo de caixa, e é o que a gente vê acontecendo nessa evolução agora em 30 de junho de 2024. A linha de investimentos, né? A gente vem encerrando um ciclo de expansão importante, recente, né? De capacidade. Nosso armazém aqui em São José está pronto, tá para ser inaugurado ainda até o final dessa semana, já para começar a operar dentro do mês de agosto, rodando bem, tudo certo dentro do previsto. Uma tendência da gente ver esse capex de expansão reduzindo ao longo do caminhar do ano, né? E realmente tendo uma demanda por capex de expansão ao longo dos próximos, talvez aí 18 meses, 24 meses, bem menor do que esse nosso histórico recente, né? E o capex de manutenção, como de costume, se mantendo bastante dentro do histórico, né? E para concluir, para passarmos então para a sessão de perguntas e respostas, acho que é importante reforçar essa questão do nível de estoque, tá muito claro para a gente que a gente deve ver a operação rodando pelos próximos 3 trimestres, talvez 4 trimestres, ainda em níveis um pouco mais elevados do que estruturalmente a gente enxerga a operação rodando, tá? Então tá muito claro. A mensagem sobre precificação também é muito clara dentro da companhia. Acho que em entendendo que o patamar de câmbio é esse, que a gente vai operar num câmbio superior ao que vinha operando, a gente vai reajustar preço. Já fizemos um primeiro reajuste agora na tabela de julho, estamos acompanhando para ver eventuais necessidades para a tabela de agosto, mas aqueles que nos acompanham mais de perto e têm mantido um relacionamento sabem de que, se necessário, a gente vai fazer os ajustes e vai manter a competitividade do portfólio, cuidando com a rentabilidade dos nossos negócios, né? E agora, para o final do ano, né, os últimos 2 trimestres, esse nosso segundo semestre certamente vai entregar aí crescimento nos 3 segmentos de atuação. A gente tem bastante clareza, tá vindo, né, com as estratégias bastante alinhadas, o giro acontecendo na ponta, né, a perspectiva bastante positiva dos portfólios novos, né, as avenidas de crescimento muito bem desenhadas e sendo muito bem endereçadas aí pelos times de produto, times comerciais. Então, a gente entra para o segundo semestre com a perspectiva de concluir um ano bastante alinhado com a nossa visualização, né, com nossas perspectivas para o ano,
de trazer crescimento de receita nos três negócios e realmente contribuir para uma entrega de resultados ainda superior ao crescimento de receita. Então, eu concluo a apresentação aqui, muito obrigado, e já vou passar então para a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vejo que já temos alguns inscritos aqui. Se me permitirem, eu gostaria de, portanto, abrir o microfone, pessoal do Marcelo, analista do JP, por gentileza. Marcelo, bom dia. Bom dia, obrigado Bruno, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria focar um pouco na questão das margens brutas, né? Pelo que eu entendi, por exemplo, na parte de segurança, os grandes pontos de pressão da margem foram o câmbio e a questão do frete, né? Dos custos logísticos. Essas coisas me parecem temporárias. Vocês já fizeram um aumento na tabela, refletindo o aumento do câmbio em julho e bem ou mal você já teve uma normalização das entregas. Então, há espaço para a gente ver uma recuperação dessa margem de segurança ou o ambiente competitivo não permitiria isso? E a segunda pergunta também ligada à margem, mas na questão de TIC, né? Quando que a gente deveria ver a localização da produção, o que poderia levar essa margem a recuperar? Assim, quando que as parcerias deveriam começar a gerar uma produção no Brasil? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou passar a primeira palavra para o Paulo, então, para a gente endereçar a questão de segurança e, na sequência, para o Henrique, ok? Paulo. Bom dia, Marcelo. Obrigado aí pela pergunta. Sim, né, a gente acabou tendo um impacto maior, como você colocou ali, logístico nesse início de ano. O Bruno já citou no início, né, para recomposição de estoque e o fator do câmbio, né? Mas, como a gente já vem falando nos últimos trimestres, né, a gente entende que a nossa margem ela deve ficar ali muito em linha com o que aconteceu no primeiro semestre, tá? Então, sim, a gente tem um espaço aí para recuperar um pouco a margem, mas ficar em linha entre segundo tri e primeiro tri, ou seja, a média do primeiro semestre ela reflete bastante o que a gente acredita aí de margem no negócio de segurança, tá? Entendendo que o maior impacto aí realmente logístico que a gente teve no início do ano e refletiu muito agora no segundo trimestre. Perfeito, Henrique. obrigado, Paulo. Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Marcelo, a tendência das margens, né, no negócio de TIC é melhorar, né? Porque, conforme o Bruno comentou, a gente está precificado de forma correta perante o mercado, né? Então, eu estou no nível de concorrência que tem que ter no campo, em termos de preço, mas só que eu estou com os custos errados, né? Eu estou com os custos errados porque teve frete aéreo, teve um descasamento em questão do câmbio, que já foi repassado já no começo desse mês, e a produção local, né, que é bem pautado na tua pergunta. A gente já subiu a linha, né, das principais parcerias, já está começando a rodar dentro da nossa fábrica, tá? Então, a gente vai ver uma melhora ao longo do terceiro trimestre e uma melhora ao longo do quarto trimestre. Então, isso está dentro dos nossos planos. Perfeito, muito obrigado. Depois a gente tem aqui, Marcelo, obrigado pela pergunta. Temos o Felipe Chen, do Santander. Ele escreveu a pergunta aqui, mas, se possível, eu libero o áudio para ele poder fazer ao vivo aí para todos, por gentileza. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria entender um pouco melhor as dinâmicas aqui de crescimento de receita em segurança. Se vocês puderem comentar um pouco como foram as dinâmicas de sellout, né, primeiramente nesse segundo TRI. Eu entendo que o primeiro TRI foi afetado principalmente no ponto de vista de sell-in, né? O sellout entendo que foi bem saudável. E aí explorar um pouco aqui também para esse segundo TRI se de fato teve algum tipo de descasamento de sell-out versus sell-in, né? Então, entender um pouco essa dinâmica aqui de crescimento de receita para tentar quantificar o que esperar aqui nos próximos trimestres. Obrigado. Paulo, acho que você já pode, né? Bom dia, Felipe. Obrigado aí pela pergunta. O que a gente viu, né, ao longo não só do segundo tri, mas ao longo do primeiro semestre, foi um sellout bastante positivo. Isso continuou ao longo do segundo tri, né? Então a gente não viu nenhum descasamento entre sell-in e sellout. A gente viu uma atividade no mercado bastante positiva. Então as vendas que nós tivemos aí ao longo do segundo tri, elas refletiram na ponta, ou seja, o sellout andou em linha com o sell-in, não vimos nenhum movimento diferente.
Isso é positivo, né, porque a gente conseguiu, naturalmente, com a produção do segundo TRI, reabastecer o mercado e, ao mesmo tempo, o mercado também reabastecendo a ponta até o cliente final, né? Ou seja, o sellout acontecendo natural, não gerando nenhum movimento que gerasse algum estoque adicional, algum movimento de sobreestoque, tá? Então foi bem em linha, tanto sell-in quanto sell-out andaram lado a lado, nada diferente do que a gente esperava para esse movimento de recomposição de material e produto no mercado. Perfeito, muito claro. Obrigado. Depois, na sequência, a gente tem o Bernardo, da XP, também apontado na fila aqui. Se a gente puder abrir o microfone dele, por gentileza. Opa, bom dia pessoal, obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira, no segmento de comunicação, TIC, chamou a atenção essa forte recuperação da receita. Então, seria interessante entender qual foi a contribuição das novas parcerias nesse delta de crescimento e o que podemos esperar em termos de aceleração na venda desses novos SKUs, né, oriundo aí das parcerias nos próximos trimestres. O crescimento deveria vir de uma maior maturidade nas vendas desses novos produtos ou também de uma ampliação nesse portfólio? Existe ainda um pipeline aí de novos produtos a ser lançado ao longo do ano? E a segunda pergunta para o Paulo é sobre o ambiente competitivo no segmento de segurança, né? A gente tem escutado sobre um player chinês entrando mais agressivo em algumas linhas de produtos. Existe alguma preocupação da companhia nesse sentido? Algum risco potencial de compressão de margem aqui? Obrigado. Vamos começar com o Henrique, então. Vamos. Ô, Bernardo, bom dia. Bernardo, tem os dois casos, né? Então, tem novos produtos, né, para esse crescimento de receita, tem novos produtos, sim, né? Mas também tem a aceleração dos atuais, tá? Então, tem os dois, parte dos dois, né? O mais representativo é a aceleração dos atuais, tá? A gente está bem condizente com o que a gente havia previsto, né, que é um crescimento gradual de receita ao longo do primeiro semestre, né, sendo menor no primeiro trimestre, crescendo no segundo trimestre, melhorando no terceiro trimestre para frente, né? Isso tudo em virtude das parcerias. Eu posso falar a respeito das parcerias, é que está ficando cada vez mais representativo, né, dentro dos negócios, com tendência de crescer ainda mais. Mas não tem esse número para te passar, tá? Porque a gente não detalha a abertura da receita dos nossos negócios, além da publicada. E só comentando, eu acho que é bacana de entender, é que à medida que a operação vai se ajustando também, né, vai tendo mais disponibilidade e o que o time comercial está vendendo na ponta começa a acelerar também, né? Então você começa a ver mais receita, sem sombra de dúvidas, vindo ao longo desse terceiro trimestre e ao longo do segundo semestre, como a gente, desde o início do ano, vinha conversando quando falava da entrada das parcerias, né, e a participação da receita dessas, na nossa receita dessas parcerias. Paulo, vou passar a palavra para ti para Bom dia, complementar a Bernardo. pergunta. Acho que sobre a questão da competitividade, sobre o mercado, né? A gente já enfrenta os concorrentes aí desde sempre, né? Exatamente um ano atrás, inclusive, nós tínhamos aí 2 novos players entrando no mercado. Acho que o nosso papel aqui, é claro, sempre estar atento, sempre estar acompanhando o movimento do mercado, entendendo como é que está esse dinamismo, a competitividade, respeitando, né, todos os concorrentes. Mas acho que o próprio crescimento da receita ali mostra que a gente está bem em linha com aquilo que a gente planejou. Então a gente entende que o mercado, a gente está conseguindo ali trabalhar dentro dessa competitividade, trabalhar com preços competitivos, boas entregas, boas soluções, né? E nada muito diferente do que a gente já enfrentou em outros anos ao longo da nossa história. E isso nos mantém bem em linha com o que está planejado, tá? Não vemos nada diferente do que a gente já fez, é claro, né? Do nosso lado aqui é sempre um olhar atento, né? Acompanhando o movimento de mercado de 1, 2, 3 players, sempre olhando o que está acontecendo para que a gente possa realmente se manter na posição que a gente entende de entrega para o consumidor, né? E só complementando também, aproveitando aqui, Bernardo, eu acho que a gente tem muita clareza da dificuldade de receita no primeiro tri por falta de produto. E agora o destravamento dessa receita a partir do momento que eu tenho produto disponível para entregar, né? Então, não são movimentos de preço que nos fazem acelerar a receita, tá? Acho que é muito pelo contrário, assim, a gente está olhando a perspectiva de precisar reajustar e vamos fazer reajuste. Acho que o Paulo tem mexidas também feitas na tabela ao longo desse primeiro mês do terceiro trimestre.
Então, acompanhando bem o mercado, a gente mantém a linha competitiva e mantém a rentabilidade dos negócios, tá? Só complementando, Paulo, né? E a gente continua firme aí no nosso share, né? Nenhuma mudança nesse sentido. Perfeito, Altair. Nenhum movimento diferente. Ótimo. Obrigado, Henrique, Paulo, Altair e Bruno. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Bernardo. Pessoal, por gentileza, passamos a palavra ao André, analista do UBS, por gentileza, então. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo espaço para fazer pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado também. A primeira é sobre os segmentos de segurança. A gente teve uma leitura aqui na análise que a gente fez que bom, vocês mostraram uma aceleração muito forte no segundo trimestre vis-à-vis o primeiro, né? Quando a gente compara o crescimento anual. A gente teve um entendimento aqui que parte desse crescimento pode ter vindo de pedidos feitos no primeiro trimestre e eventualmente foram faturados no segundo trimestre por conta de todas as dificuldades que aconteceram de logística no primeiro tri. Essa leitura está correta? E se sim, se vocês puderem quantificar o máximo de cor que vocês puderem dar, quanto de fato assim, veio de crescimento por conta desses pedidos, vamos dizer, represados. E a minha segunda pergunta, eu queria ver a cabeça da gestão da companhia. Vocês mencionaram que o ciclo de CapEx de expansão acabou, um foco grande na rentabilidade aqui, tendência natural que a companhia continue ou então gere até mais caixa ao longo dos próximos trimestres. O que a companhia está mirando aqui fazer com esse volume adicional de recursos? Obrigado. Passar a palavra para o Paulo para a primeira pergunta, por gentileza, Paulo. Bom dia, André. Tem um volume que, né, passa do primeiro tri para o segundo tri, mas eu diria que isso é pouquíssimo relevante, tá? Porque esse movimento que transborda de um tri para o outro, né, a gente percebe, ele não se materializa no resultado que a gente teve de crescimento, tá? Então eu não diria que isso pode ser considerado como algo que de fato contribuiu para o crescimento de receita, né? Porque muito da venda naturalmente aconteceu ali em janeiro, fevereiro, ela aconteceu, né? Ou a gente ganhou ou a gente perdeu. Então, o segundo TRI, na verdade, ele, olhando para o que teve de sellout, né, e o estoque resultante no distribuidor, a gente percebe que realmente foram vendas que aconteceram dentro do segundo TRI. Então, é pouco, esse material que teve do primeiro para o segundo TRI é pouco relevante, tá? Ele não geraria uma contribuição para o resultado do segundo TRI. Ele é muito mais decorrente da venda realmente que aconteceu no período. Quero passar a palavra para o Rafael, então, para a segunda parte da pergunta, pode ser? Pode ser. Bom dia. Bom, nesse segundo semestre, a gente ainda não deve ver, né, um aumento, né, do caixa, porque a gente ainda deve ter aí pagamento da nossa reestruturação de estoques, que fizemos recentemente, né? Então, isso ainda deve ter um desembolso no segundo semestre, e também alguma antecipação que fizemos aí por conta, né, da seca de Manaus, que é um evento que, né, esse ano está se apresentando tanto ou até com mais rigor do que o próprio ano passado. Então, principalmente em função de recomposição de estoques, nesse semestre a gente ainda não deve ver nenhum aumento relevante do caixa. E o ciclo de CapEx, só complementando, de fato, assim, a leitura para frente é de uma necessidade de investimentos para expansão bem inferior ao que a gente tem nesse histórico recente aí dos últimos 2 anos, né? Ano e meio, dois. Então, nesse sentido, não tem grandes novos investimentos para criação de capacidade. A gente está com todas as fábricas, com espaço em armazenagem totalmente suficientes aí pelo previsto em plano, né? Pela necessidade prevista no plano. Tá claro. Obrigado, Bruno, Paulo e Rafael. Obrigado, André. A gente vê o César inscrito aqui também do Santander, se a gente puder liberar o microfone, por gentileza. Bom dia, pessoal, tudo certo? Eu tenho uma dúvida aqui. Debaixo do lucro bruto, a gente também teve algumas surpresas negativas em SG&A, né? Uma expansão, pelo menos um pouco acima do esperado em relação aos meus números aqui. Eu queria entender se vocês pudessem detalhar um pouco o que foi isso, se teve, o quanto teve de efeito on-off dentro, e o que a gente deveria esperar de uma margem normalizada.
olhando para frente, né? A gente viu uma margem muito alta no primeiro tri, uma margem mais baixa nesse, né, e ainda em linha com o histórico nesse segundo tri. O que que a gente deveria esperar aí olhando para o ano? Bom, posso começar a resposta aqui e depois soltar e complementa? Pode ser? Solta aí. César, assim, se a gente olhar numa perspectiva de crescimento de receita e crescimento de despesa, a gente está entregando dentro do primeiro semestre um crescimento de receita superior ao crescimento de despesas. As despesas comerciais, estruturalmente dentro do segundo tri, são maiores do que no primeiro tri. A gente pode olhar um histórico mais longo, a gente vai ver esse movimento. Segundo tri, as atividades começam de fato a acontecer, né? Primeiro tri, não adianta fazer evento, não tem feira, ainda o mercado tá se aquecendo no retorno das festas, então é muito normal que isso aconteça. Se a gente for ver, o crescimento da despesa vem bem dentro do que estava previsto em orçamento, tá? O olhar que a gente tem para a margem EBITDA esse ano, olhando o ano consolidado, é de fato uma margem operando acima do nosso histórico, né? A gente viu o primeiro tri operando inclusive acima do previsto. Tentamos com bastante clareza compartilhar essa mensagem com o mercado. A nossa visualização não era replicar a margem do primeiro tri ao longo do ano. Esse segundo tri veio um pouquinho mais baixo, um pouco impactado ali pela pressão na margem bruta, né? Que acho que tanto o Paulo quanto o Henrique já trouxeram um pouco da visão mais detalhada do que acontece ali na margem bruta. Mas a perspectiva que a gente tem para o ano é que a margem opere sim acima do nosso histórico e muito em linha do que a gente entregou no primeiro semestre, tá? Acho que o primeiro semestre é uma boa referência de resultados para a gente poder olhar o que deve vir ao longo do segundo semestre em termos de margem. Vai crescer receita e vai crescer mais resultados operacionais. Acho que essa é a tendência. Se eu ter algum complemento que o senhor gostaria de trazer? Acho que não, Bruno. Falasse completamente bem. Eu acho que para nós nenhuma surpresa, só esses ajustes aí momentâneos aí de custos, de logísticos e de dólar, mas estamos aí totalmente aí no plano de fazer o melhor que uma média histórica. Perfeito, obrigado, obrigado pessoal, obrigado Bruno, obrigado Saltério. Obrigado pela pergunta, César. E a gente vai caminhando aqui, então, para o final. A gente tem duas perguntas da Verena por escrito aqui. Acho que vale passar essa primeira pergunta para o Paulo, que ela nos questiona sobre desempenho de vendas e rentabilidade nos segmentos de projetos maiores. Acho que é uma das avenidas de crescimento e agora vem ainda a ser ajudada pela linha nova de TIC, né? Então, acho que vale comentar um pouco, Paulo, depois se a gente quiser complementar alguma coisa. E a Verena, sobre a parte nossa de projetos, né? Como o Bruno colocou, né? É uma avenida importante. A gente começou lá atrás com segurança, mas hoje muito fortalecida aí com o novo portfólio de TIC. Então ele vem trazendo ali bons resultados. A gente consegue ter mantido em linha com aquilo que a gente espera, que é crescer acima do que cresce as demais frentes, né? De vendas. A rentabilidade continua bastante positiva também, né? Em média com aquilo que a gente já vinha realizando anteriormente. E a perspectiva é bem positiva, porque, como eu comentei, com esse novo portfólio da TIC, a gente entende que a gente vai conseguir cada vez mais entregar, de fato, uma solução para o mercado bastante completa, bastante integrada, não somente no negócio de segurança, mas realmente olhando a necessidade do cliente final, entendendo todo o universo que ele tem em termos de projeto, de necessidade, e a partir daí com as soluções que tem já em segurança desenvolvida há um tempo, e agora com esse complemento que está vindo de TIC, a gente entende que isso só é uma força. Isso realmente ganha cada vez mais robustez na proposta e isso vai com certeza permitir que a gente consiga avançar ainda mais nessa estratégia, como a gente já vinha avançando nos últimos tempos. Não sei se o Henrique quer colocar alguma coisa sobre TIC, Henrique? Não, tá perfeito, Paulo. É? Né? Só complementando que em termos só olhando de forma isolada, né, o negócio de TIC para grandes projetos, né? O Paulo comentou muito a respeito da solução Intelbras, né, que contempla todos os nossos negócios, segurança, TIC e energia. E quando a gente olha de uma maneira isolada nesse negócio de TIC, tem um mercado ali bem voltado para a parte de TI, que é onde a gente também vem com produtos fruto de uma grande parceria com o líder de mercado chinês.
que a gente está na construção de todo esse canal de treinamento, né? Então, estamos treinando muitos integradores nossos, já trouxemos vários integradores para dentro da nossa base, estamos treinando também o nosso canal para como vender, de que forma ajudar no projeto, estruturamos a equipe de vendas e de pré-vendas internamente. Então, a gente está vendo cada vez mais, né? Passos mais firmes no mercado, a construção de um pipeline, desenvolvimento de vários produtos e soluções, inclusive depois irão funcionar com a nossa solução, inclusive do meio de pirâmide, conhecido como SMB, entregando de fato uma solução completa de TI, né, nessa parte de TI, para todo o nosso mercado, com solução de ponta, né? Excelente. Obrigado, Henrique. E a segunda pergunta que a Verena trouxe, ela tem relação ao ambiente competitivo. Eu acho que a gente já comentou numa das respostas, né? Ela pergunta mais especificamente sobre os ajustes de preço. Acho que tem algum complemento, Paulo, que você gostaria de passar? Ou Bom, está acho que respondido já? a Está gente respondido. já respondeu anteriormente, né, Bruno? E Uhum. sobre o ajuste de preço que ela pergunta aqui especificamente, né, você citou também, a gente já fez um reajuste na tabela desse mês e o concorrente também fez, né? Então a pergunta que ela faz se também há um movimento do concorrente, sim, há um movimento semelhante ao nosso, tá? Então está bem em linha com o que nós fizemos, eles também fizeram. Excelente, bom complemento. E para finalizar, então, acho que o último inscrito aqui é o Thiago, analista do Itaú BBA. Se a gente puder passar abrir o microfone dele, por gentileza, pessoal. Thiago Kapulskis. Oi, pessoal, tudo bem? Bom Vocês dia. conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo bem. Bom dia. Maravilha. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Pessoal, eu acho que eu só tenho uma, dado que fiquei aqui por último, que eu acho que é sobre as despesas de vendas e marketing, né? A gente continua vendo uma diluição, né? Mas aí mesmo com essa aceleração de receita, essa diluição foi um pouquinho menor do que a gente imaginava, né? Acho que o ritmo que vocês vinham diluindo acabou sendo um pouco menor. É que eu ouvi um pouco de vocês, dado que nos últimos tris essa foi uma linha importante, né, para ajudar a expansão de margem. Como é que vocês estão vendo isso? Se a gente pode voltar a ver uma diluição maior e eventualmente isso ajudar a margem EBITDA ao longo desse ano também. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Vou começar aqui, daí qualquer coisa, Bang, eu soltei complemento, por gentileza. De fato, o que a gente vê para o segundo semestre é que existe uma perspectiva de crescimento de receita, né? O margem bruta operando ali, o Paulo deu a indicação já de como deve andar. Então, se a gente quiser fazer uma extrapolação dessa margem do primeiro semestre e pensar que vai operar em algum nível nesse em torno do que veio a margem bruta no primeiro semestre ao longo do segundo semestre, e com o controle de despesas, a gente vai ver naturalmente uma expansão de EBITDA, né, Thiago? Acho que a nossa linha de raciocínio é de entregar, sim, uma margem EBITDA superior às margens históricas, de fato, e que nos entregue um resultado operacional com crescimento superior ao crescimento da receita. Então, tudo isso está bem encaminhado para acontecer ao longo do segundo semestre. Eu gostaria de repetir, porque eu acho que é importante, que as despesas comerciais sempre são maiores no segundo TRI, mas não significa que a gente vai dar um novo salto do terceiro TRI contra o segundo TRI, né? Então, acho que tem uma tendência, eventualmente, de a gente tiver essa despesa oscilando levemente para cima ao longo do semestre, mas um crescimento bastante inferior ao que a gente espera do crescimento de receita. Então, sim, tem um impacto de uma expansão de margem EBITDA na base de comparação do segundo trimestre para o que a gente espera do segundo semestre. Algum complemento, Bang, seu Altair? Eu vou falar um pouquinho nas considerações finais, né, Bruno? Tá joia, tá joia. Pelo que eu estou vendo, a gente já não tem mais perguntas escritas. Não, tem uma pergunta aqui por escrito, para a gente dar uma oportunidade para o Márcio falar, né? O Márcio que falava tanto nas calls anteriores, então hoje estava mais quieto, mas a pergunta é endereçada ao segmento de energia. Como a gente enxerga a normalização da rentabilidade do segmento, entendendo que a gente tem dois negócios distintos, né, sendo reportados ali dentro de energia, a parte específica do solar e os demais negócios. Então, se puder comentar um pouquinho sobre rentabilidade, sobre as iniciativas que você está vendo aí para o segundo semestre, Márcio. Bom, Por obrigado aí gentileza. pela oportunidade. Bom dia a todos.
não temos o nome ali da pessoa que fez a pergunta, né? A gente fez a lição de casa no solar, normalizando estoques e estabilizando a margem. A parte de power, conforme projetado, vem crescendo com médias aí acima da média da companhia. Então, é natural que isso vai tendo um equilíbrio e vai fazendo com que a nossa margem aí bruta fique mais forte. E a nossa projeção aí, olhando um pouco para frente, talvez vai ser um pouco mais conservador do que a gente entregou nesse primeiro semestre, porém acima das médias históricas e principalmente tirando do contexto aí o que aconteceu em 2023, que foi vamos dizer, vamos tirar esse cenário fora da curva. Então, basicamente é isso, a gente está com a lição de casa bem feita, o power vem crescendo, e aquilo que eu sempre reforço em toda a conferência, né? A área de energia não é só solar, é um complemento, e cada vez mais o power vem fazendo a sua participação de forma intensa para criar essa estabilidade aí que a gente busca nas margens. Excelente, Márcio. Obrigado. A gente tem uma seguinte pergunta aqui do João, analista da Ori Capital, comentando a respeito do processo sucessório do seu Altair, se a gente já tem alguma visão de etapas concluídas, quais seriam os próximos passos, como é que a gente está encaminhando o processo. Aí eu passaria a palavra já ao seu Altair para fazer a resposta. Não, está totalmente dentro do plano, né? E como até recentemente conversei com o meu time agora, hoje pela manhã, né? Que o conselho e família, né? Resolveram ter um pouco mais de calma. Como eu vou continuar no conselho, vou estar nos comitês, vou estar presente, então não precisaria um período de transição muito longo, né? Então eles estão aproveitando, né, esse tempo, para poder esticar um pouco mais, aí para fazer uma escolha bem consciente, bem tranquila, né? Então, sem preocupação, continua firme, tranquilo, né? E é porque os candidatos são muito bons e dá esse trabalho, né? Mas tudo dentro dos planos já conforme programado. Excelente, seu Altair. Obrigado. E o Marcelo, analista do JP, acabou pedindo um follow-up aqui. Acho que a gente pode, dado que a gente está com tempo, podemos passar aí a palavra ao Marcelo novamente, por gentileza. Obrigado, Bruno, pela palavra. Não, só queria certificar que eu entendi direito. Acho que na pergunta do César, do Santander, você acabou mencionando que a primeira metade do ano era uma boa referência para a margem do ano. A gente estaria falando de margem bruta ou de margem EBITDA? Só queria clarificar esse ponto. Quando eu comentei agora, mais recentemente, a respeito da margem EBITDA. E quando a gente comentou a respeito de margem bruta, o Paulo trouxe uma visão de que entre a margem do segundo TRI e a margem do primeiro semestre, né? Então, acho que a gente deve oscilar por ali. Então, dá para a gente ter essa referência. Eu trouxe na apresentação, Marcelo, ali o histórico das margens brutas e a gente vê com muita tranquilidade o nível de margem bruta que a gente vem operando, tá? Normal, competitividade das linhas, rentabilidade do negócio. Estamos muito satisfeitos, é isso que vai acontecer. Essa margem oscila, cada segmento tem a sua dinâmica de momento, de abastecimento, eventualmente de competitividade no mercado, lançamento de linha. Então, não temos uma preocupação, acho que a margem vai oscilar entre o que veio no segundo TRI e o que veio no primeiro semestre, margem bruta agora falando especificamente, tá? E um bom proxy de margem EBITDA é o que a gente entregou no primeiro semestre. Essa que você está falando do Paulo seria a margem bruta da empresa ou a margem bruta do segmento? O Paulo comentou sobre segurança, mas Só pensa que eu segurança. tenho três negócios que se movimentam de maneiras distintas, né? O Henrique há pouco comentou perspectivas de melhora na margem dele. O Tá. Paulo comentou essa perspectiva entre oscilações. A gente sabe, energia vem oscilando quase que dentro de uma estabilidade, né, nesse primeiro semestre do ano, mas com uma clareza de que um dos negócios tem um pouco mais de volatilidade. Então, o Márcio comentou agora há pouco de ser uma perspectiva um pouquinho mais conservadora, da margem não está tão expandida. Mas se eu colocar tudo isso dentro de um crescimento de receita que vai vir dentro do Q3 e certamente dentro do Q4, a gente vai ver que a margem consolidada vai oscilar muito pouco e vai estar dentro
do que a gente entregou dentro do primeiro semestre. Eu acho que é uma boa proxy também ali, o entendimento do que veio no segundo TRI como um bottom e o que está na média do primeiro semestre como talvez uma oportunidade de oscilar aqui dentro. Perfeito, tá claríssimo, Bruno. Obrigado, hein? Obrigado, senhores. Nada, Marcelo, obrigado pela pergunta. A gente vai se caminhando, então, para o encerramento dessa conferência de resultados do segundo trimestre de 2024. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui apontada, então eu passaria a palavra agora para o seu Altair para fazer as considerações finais. Fica à vontade, seu Altair. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Queria comentar, né, que esse ano está dentro dos nossos planos, o ambiente é muito positivo, é bom, né? Se eu for comparar com os tempos passados, do ano passado, lá nós temos, né, outra animação. Como já foi comentado, o trimestre ficou um pouquinho abaixo dos nossos planos, mas foram coisas pontuais, né, que, em função da subida muito forte do dólar, aí, que a gente sempre espera, digamos, acumular 5% de mudança para fazer mudança da tabela, os custos do logístico, mas isso são momentâneos, né, porque já foram resolvidos. As nossas avenidas de crescimento, sempre comentadas, continuam sempre firmes, né? Como já foi comentado aqui, a área de projetos com crescimento bem acima da média da empresa e com investimentos sendo feitos cada vez mais. As nossas parcerias aí na área de TIC, que apesar de ter um portfólio muito grande, que impacta bastante custos adicionais no início da produção, mas já se vê entrando numa normalidade nos próximos meses, que vai ser uma outra avenida de crescimento. As novas tecnologias na área de segurança, produtos que se renovam, com inteligência artificial, dando aí novas possibilidades de mercado, de substituição. A área de energia, com um crescimento muito importante, novos produtos serem lançados. A nossa área de consumo, né, que vende praticamente produtos das nossas áreas, das 3 BUs que focamos, né, para ter, digamos, uma atividade bem focada nesse mercado, está indo muito bem, com crescimento acima da média da empresa. As despesas, como já foi comentado, muito controladas, né, que já era plano dela contribuir para o aumento, para o crescimento do lucro maior que a receita esse ano. Novas estruturas, nós fizemos algumas mudanças estruturais recentemente para fortalecimento das BUs, né, para as BUs funcionarem como uma empresa mesmo, né, sendo todas as áreas estando aí abaixo dos nossos diretores e com muita animação, funcionando muito bem. Os nossos canais, né, de vendas cada vez mais fiel, ainda mais com todo esse movimento que nós fizemos recente de estoques, para ter mais disponibilidade de produtos, para que não seja prejudicado eles, digamos, na concorrência. A nossa marca sendo fortalecida, não tendo nada que nos preocupe quanto a isso no momento. Então, concluindo, né, o nosso plano de crescimento desse ano continua de receita com o mesmo objetivo, né, de crescimento da média histórica, né, que você todos já sabem aquilo que a gente objetiva. O nosso EBITDA, em função de controle da despesa e assim por diante, com certeza vai crescer um pouco mais, né, ou até bem mais que esse percentual da receita. Então, o ambiente é bom, né? Estamos confiantes, são coisas pontuais que às vezes acontecem, como aconteceu nesse momento, mas estamos muito animados. Queria agradecer para vocês a presença e contamos com vocês no próximo encontro e a qualquer momento que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigado, seu Altair. A gente agradece, em nome da companhia, a presença de todos
E a gente encerra, então, portanto, agora a conferência de resultados do segundo trimestre de 2024. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, até logo. Obrigado a Obrigado, todos. tchau, tchau. Bom dia a todos.